6, versículo de número 68. João 6, 68. Tema da nossa mensagem de hoje é Perdeu, mané? E você vai entender por que esse é o tema de hoje. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Vai dizer assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Algumas versões vai dizer assim: e disse Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde eu posso ir, se eu só encontro o que eu preciso em ti? E essa é a grande realidade da nossa vida. Nós buscamos, às vezes, muitas coisas, muitas direções, mas só vamos encontrar o que procuramos verdadeiramente em Cristo. É óbvio, irmãos, que no mundo atual, e não só no atual, a busca pela satisfação plena é o sonho de todo homem. Se eu disser para você, se você gostaria de estar plenamente satisfeito, é óbvio que você diria que sim. Que não tivesse problemas na sua vida, que você tivesse condições de estender a sua mão, de receber, de fazer tudo aquilo que houvesse intento em você. Tudo aquilo que você pensasse, tudo aquilo que você imaginasse. E que você um dia estivesse repleto, que você estivesse completo, que não houvesse mais saídas, que não houvesse mais problemas, que não houvesse mais nada que você pudesse acrescentar na sua vida. E é óbvio que você não vai conseguir isso, como eu também não. Porque só existe uma forma de termos tudo e mesmo não tendo nada. Um vaso de barro, isso, a palavra de Deus fala um pouco sobre isso, ele tem um valor. Quanto pode custar um vaso? Vamos falar que um vaso de barro custa R$50. Agora, eu vou lhe vender esse vaso. Ele vazio, ele vale R$50. Se eu enchê-lo de terra, talvez ele valorize para R$55. Se eu enchê-lo de ouro, ele vai valer milhares de reais. Então o valor do vaso está naquilo que o completa. Então o seu valor não vai, o nosso valor, na verdade, não estará somente em nós, mas naquilo que nos completa. Tem uma história na Bíblia de um homem que ele estava plenamente satisfeito. Lucas, capítulo número 12, a partir do versículo 16. Jesus conta essa história, né? Uma parábola que tem muitos a nos ensinar nesta noite. Lucas 12, a partir do versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, ou seja, pensava, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem estava plenamente satisfeito. Ele tinha um problema, e você vai ver aqui. Mas primeiramente o texto diz que as suas terras produziam em abundância. E nós muitas vezes achamos que o que vai resolver o problema da nossa vida é o dinheiro. Talvez se nós não estivéssemos num ambiente cristão, se nós não estivéssemos numa mensagem, e você num pego de surpresa aí fosse perguntado o que você precisa para resolver o problema da sua vida, você ia falar assim: ganhar mais dinheiro.
Se eu tiver dinheiro, eu consigo comprar tudo. Eu consigo me realizar. Eu consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Muitas pessoas pensam assim. E elas acham que com o dinheiro elas vão comprar até a saúde. Né? Por quê? Porque vão conseguir pagar bons médicos, fazer bons exames. Então, aquele homem, ele diz que a terra dele produzia em abundância. E sabe qual o problema que ele tinha? Ele não tinha lugar para guardar o dinheiro mais. Ele não tinha celeiros para pôr os frutos dele. Já pensou, irmãos? Você um dia chegar no banco, fazer um depósito, o gerente fala assim, não, já tem muito na sua conta. Não cabe mais. É melhor você procurar um outro banco, porque nesse aqui já encheu. Ou antigamente, meu avô, né, o seu avô talvez, guardava o dinheiro no colchão. Não sei se alguém é dessa época, né? Dessa época ninguém é, mas lembra de quem é dessa época? O colchão já não cabe mais dinheiro embaixo, não cabe mais dinheiro dentro. E esse homem, o problema dele era não ter aonde guardar mais dinheiro. Não ter mais, era tanta abundância, tantos frutos, tantas coisas, que ele não tinha mais aonde guardar. Então ele pensa em tomar uma atitude. Olha, quando a pessoa tem um problema, a gente sempre fala isso, tem que tomar uma atitude. Ele falou assim, eu vou destruir esses celeiros e vou construir celeiros maiores. E aí eu vou ter onde guardar meu dinheiro. Eu vou tirar o meu dinheiro do banco aqui, que não aguenta a minha fortuna, e vou passar o meu dinheiro para um banco maior. No caso, né, do texto, eu vou quebrar esses celeiros, que são pequenos, de tanto que eu produzo, de tanta abundância que eu tenho, e vou produzir, e vou mandar fazer celeiros maiores. Aí eu vou guardar mais ainda. Eu vou ter maior abundância ainda. Eu vou ter melhores condições ainda. Já pensou? O que você olhando lá de fora, o que você pensa de uma pessoa olhando no lado natural dessa pessoa? A pessoa não tem problema. A pessoa tem dinheiro para qualquer coisa. Não tem falta, não tem escassez. O problema dele é só ter lugar para guardar mais. E aí então, ele diz assim, então, depois que eu tiver lugar para guardar todas as coisas, versículo 19, então direi a minha alma, vai dizer para a alma, para o sentimento dele, olha o que ele vai dizer, primeiro, descansa, come, bebe e tenha prazer, regala-te, né? Regalar-se é ter prazer. Então, ele tem dinheiro, ele tem condições financeiras, ele tem tudo em abundância, o problema dele é onde guardar mais dinheiro, então ele vai dizer para a alma dele, para a alma, para aquilo que é interior, para aquilo que não é palpável, para aquilo que não usufrui do dinheiro. Primeiro, descansa. O meu descanso, às vezes você está pensando assim, eu preciso descansar, pastor. Pastor, minha vida tem tanto problema, que a minha cabeça, ela fica, eu preciso descansar. Eu não tenho descanso. Então aquele homem disse, alma, nós temos dinheiro, descansa. Aí ele vai dizer, come e bebe. Ou seja, não vou ter falta de nada. Comer e beber significa abundância. Quando uma família, eu já trabalhei muito com assistência social, né? Já fui o secretário, hoje estou lá no Conselho Tutelar. A primeira coisa, quando uma família tem necessidade, o que ela vai buscar? Cesta básica. O primeiro pedido de uma família em necessidade não é uma conta de luz, uma conta de água, é a cesta básica. Normal, natural. Por quê? Porque a gente quer comer e beber. Tranquilo isso. Então, quando ele fala come, bebe, ele está dizendo o quê? Usufrui. E aí diz assim, alma, pensa, guarde isso. Ele não está falando para a carne, ele está falando para a alma. Regala-te, ou seja, tenha prazer. Descansar. Comer, beber, regalar-se. Está ligado à carne.
está ligado ao homem físico, ao homem natural. E, às vezes, eu e você que está aí sentado, você que está ouvindo, a gente vai assistir aí pela internet, você acha que satisfazendo esse corpo, satisfazendo o seu físico, o seu eu, você vai estar plenamente satisfeito. O seu problema está na sua dificuldade financeira. O seu problema está na tua enfermidade. O seu problema está nas discussões, nas brigas, no filho que dá problema, no marido que tem os problemas de vício, na esposa que tem os seus problemas, no seu patrão, no seu trabalho. Você acha que seus problemas estão aí? E você acha que se você resolver isso, você vai estar plenamente satisfeito. Você vai estar completamente tranquilo. Todas essas coisas estão ligadas à carne. Mas da mesma forma que um dia Jesus disse a um jovem rico, quando ele vem falar o que ele precisava para ser salvo, Jesus dá uma palavra para ele. E Jesus fala assim para ele: uma coisa te falta. Não, você não está pleno. Mas eu estou rico, eu tenho abundância, eu tenho frutos, eu tenho cereais, eu já enchi o silo. O problema maior é construir um silo maior para armazenar mais coisa. Não me falta mais nada. E Jesus fala assim: falta! Não falta! E aí, como se eu abrisse uma discussão entre Jesus e o homem carnal. Entre Jesus e o homem carnal. Não, te falta. E aí você na sua oração fala: Deus, se o Senhor melhorar meu salário, Senhor, se o Senhor me ajudar lá com o meu filho, ajudar com o meu casamento, se o Senhor ajudar no meu trabalho, se o Senhor me ajudar lá na igreja, se o Senhor me ajudar a pagar minhas contas, se o Senhor sarar a minha enfermidade, eu vou estar completo. Jesus vai falar assim: filho, ainda te falta algo. Então no versículo 20, o texto diz assim: mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado? E tudo isso que você fez para a sua carne, para quem será? E a riqueza? E aquilo que você achava que era o seu problema? Se você perder o que é mais valioso, que é a sua alma, todo o resto não vale de nada. E é daqui que surge, ouvindo essa canção e cantando essa canção diversas vezes. Mas você sabe, né? Aqueles que são mais próximos de mim, minha família, sabe que eu sou péssimo para guardar louvor, né? Então eu só sei cantar: se eu não tenho a ti, não tenho nada. Aí eu esqueço o resto, aí daqui a pouco eu canto: se eu não tenho a ti, não tenho. Só guarda essa frase. Então, se eu não tenho a ti, se você não tiver Deus, se não tiver a presença poderosa de Deus, não importa, eu não quero saber quanto você tem no banco, eu não quero saber quanto gado você tem no pasto, eu não quero saber quantas vitórias, quantos títulos, quantos diplomas você tem. Se você não tem Deus, você não tem nada. Mas se você tem Deus, não importa se você não tem financeiramente, fisicamente, emocionalmente, nada. Você tem tudo. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. As pessoas precisam entender que se ela tem Deus, ela tem todas as coisas. No princípio criou Deus o céu e a terra. E todas as coisas existem em Deus. Se você tem Deus, você tem todas as coisas. Se você não tem Deus, não importa o que você tenha, você não tem nada. Você tem um vazio espiritual. Você tem seus silos cheios, os seus armazéns cheios, a sua conta cheia, mas o seu espírito vazio. Porque o que é eterno é o nosso espírito. O que você tem buscado para ser feliz? Outra pergunta: o que te falta? Entre tudo que você tem para adquirir, uma coisa só você não pode perder: a sua alma. E quem perde a alma é um mané. Essa expressão
perder o mané era uma expressão carioca, né? Onde os assaltantes normalmente eles aplicam um assalto e eles têm o assaltado, né, como um mané. Mané é os manuéis, que me desculpem, né, mas é uma expressão popular, né, que é o mané. Então, quando eles roubam a pessoa, vou fazer uma analogia aqui, irmãos, vocês só para sem ofensas, né? É perder o seu bobão. Você vai ser roubado, seu otário, seu mané. E se você perder a sua alma, você vai ser um mané. O diabo vai dizer para você, perdeu o mané. E nós não podemos perder. Quando Davi adulterou com Betseba, ele foi orar diante de Deus. Quando ele caiu em si pelo seu pecado, ele declara isso para Deus. Bíblia na linguagem de hoje. Senhor, não deixa eu ser um mané. Se eu perder o meu exército, se eu perder o meu dinheiro, se eu perder o meu palácio, se eu perder a minha coroa, não importa, mas não retire de mim o teu espírito. Que eu não perca a minha alma. Que eu não perca aquilo que tem mais valioso em mim. Mas o que está acontecendo, irmãos, no mundo atual? Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29, é uma história tão antiga, lá da época dos patriarcas, mas se nós contextualizarmos ela, nós vamos ver que parece que é a notícia de hoje. São as narrativas, os feeds, os stories dos dias de hoje. Não é uma história contada há 4.000 anos atrás. Gênesis 25, a partir do versículo 29, vai dizer, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, pois estou cansado. Daí chamar Sedom, né, porque era vermelho. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Lembra? Come, bebe, se regalou, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amados, Jacó poderia ter pedido qualquer outra coisa para Esaú, cobrado o valor que quisesse, pedindo o favor que quisesse. Mas Jacó focou em algo que nós às vezes estamos esquecendo de focar, que é a bênção de Deus. A Bíblia diz, o texto bíblico diz que Esaú chegou esmorecido, cansado fisicamente, de uma caça, de algo que ele fazia costumeiramente. E Jacó tinha feito lá um alimento, mas ele muito cansado, fisicamente cansado. Fisicamente cansado. A alma não se cansa, o espírito não se cansa. Mas Esaú estava fisicamente cansado, com fome, querendo satisfazer o quê? A carne, satisfazer o eu, satisfazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso. E dramático, né, irmãos? Ele foi dramático, Esaú. Quando Jacó falou assim, ó, vamos fazer um acordo. Eu te dou o que comer e você me dá a bênção de primogenitura. E ele diz assim, estou a ponto de morrer. Que me aproveitará a bênção? Estou a ponto de perder o meu físico. Estou a ponto de perder a minha riqueza. Estou a ponto de perder aquilo que o mundo dá valor. Por que eu vou me preocupar com as coisas do céu? E infelizmente, amados, nós temos vivido uma teoria, né, uma teologia, chamada teologia da prosperidade,
que ela liga a bênção física à bênção celestial. Liga a riqueza, as conquistas ao poder de Deus, à vida espiritual de cada um. Mas se nós olharmos a Bíblia, irmão, nós vamos estar totalmente fora do contexto. Se for olhar os profetas, o profeta Jeremias, se for olhar a vida dos apóstolos, quem ficou rico? Quem teve abundância? Mas lá no céu, a palavra de Deus diz que tem 12 portas, como pérolas. Cada porta tem o nome de um apóstolo. Um morreu crucificado, um morreu flechado, um morreu cortado, um morreu queimado no óleo. Várias mortes, vários mártires. João, que não foi martirizado, que morreu mais velho, mas passou a sua vida praticamente numa ilha deserta, na ilha de Patmos. Não trocaram a bênção por um prato de lentilha. Não se preocupavam se tinham que comer ou que beber. Jesus fala para eles: olha, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. As raposas têm os seus covis, as andorinhas têm os seus ninhos. O Filho do Homem não tem nada. Se quiser me seguir, não vai ter benefício algum. Não estou dizendo que você não pode trabalhar, que você não pode conquistar, que você não pode ter dinheiro, jamais isso. Mas saiba que tudo isso são conquistas pessoais e que disso nós não vamos levar nada para lugar nenhum. Tudo isso é finito. Tudo isso são coisas que no dia que Jesus nos chamar, nós vamos deixar tudo aqui na terra. Tudo aqui na terra. E aquilo que verdadeiramente é valoroso, que é a bênção, que é a alma, nós não podemos perder. Nós não podemos deixar, porque seremos manés se nós perdermos. Porque nós estamos avisados, nós estamos aprendendo, nós estamos entendendo, está sendo repetido para nós. Um homem troca a bênção de primogenitura, que era a coisa mais valiosa espiritualmente que podia existir. Trocou por um caminhão de boi, trocou por uma casa cheia de ouro, um baú de brilhantes, por uma caixa de pérolas. Não, por um prato de lentilha. E às vezes, amados, nós estamos perdendo a bênção, perdendo a nossa alma, por um prato de lentilha. Pessoas que deixam a presença de Deus, porque conheceu o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada. Porque não tem mais tempo, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer, porque tem compromissos, porque tem isso, porque tem aquilo. Que não aceitam a Jesus porque tem compromissos sociais, que não tem tempo, mas estão perdendo, trocando por um prato de lentilhas. Estão perdendo o que há de mais valioso. E a palavra de Deus, lá em Mateus 13, ela conta duas parábolas. A parábola do tesouro e da pérola. Nas duas parábolas, Jesus disse: um homem encontrou um tesouro em um terreno. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno. Um homem descobriu um lugar que tinha uma pérola. Ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele lugar. Amados, o que Jesus quis dizer com essa parábola? O que ele quer ensinar a nós através dessa parábola? Você sabe onde está o tesouro. Você sabe onde está a pérola. Por que você ainda tem guardado todas as coisas? E mais uma vez repetindo, a vantagem de pregar para uma igreja inteligente é não precisa explicar muito. Você sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando dos seus bens, não estou falando da sua casa, não estou falando do seu carro. Estou falando da sua vida. Estou falando daquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Daquilo que Deus tem prazer e aquilo que Deus abomina. Mas nós não queremos deixar o que satisfaz a nossa carne para ter tempo, disposição
disponibilidade de fazer as coisas de Deus. É óbvio que essa é uma palavra exortativa e fica a cada um o critério de pensar como está vivendo. Nós, hoje, na Escola Bíblica pela manhã, nós falamos sobre a moderação. E a palavra bíblica para moderação é epieica, a palavra grega, que significa mente aberta. O cristão precisa ser moderado, o cristão precisa ter uma mente aberta para pensar, para entender. Aquilo que o pastor falou no culto hoje, aplica-se em que área da minha vida? Aonde eu tenho mantido um prato de lentilha e trocado pela bênção? O que na minha vida eu preciso trocar para adquirir o tesouro, para adquirir a pérola, para que eu não perca a minha salvação? E você sabe, eu até escrevi aqui, hoje você vai receber uma revelação. Onde está o tesouro? Mas você já sabe onde está o tesouro. Porque Pedro já sabia onde estava o tesouro. Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens. Não tem outro lugar. Jesus começou a pregar, certamente uma mensagem bem mais dura que essa, porque você lembra que Jesus tinha milhares de seguidores. Você lembra que com a multiplicação dos pães e dos peixes, mais de 5.000 pessoas comeram. Então milhares de pessoas. Jesus começou a pregar uma mensagem, eu acho que leve. Começou um embora, outro embora, sair de fininho. Hoje que ele está pregando isso, tem um compromisso. Justo hoje não vai dar para eu ficar. Vazou. Esqueci o negócio, que eu esqueci o fogo aceso lá em casa. Deixa embora. Ficou 12. Ficaram 12. Aí Jesus olhou para os 12 e falou assim: vocês também querem ir embora? Vocês também querem melhor não ouvir? Sabe que às vezes a gente faz isso, né? Melhor não ouvir. Melhor ficar na ignorância do que ouvir. Então melhor não ouvir. Jesus falou para eles: vocês não querem ouvir? E Pedro falou assim: não. Essas palavras são palavras de vida eterna. Irmãos, eu gosto de pregar bênção. Eu gosto de pregar vitória. Eu gosto de pregar batismo com o Espírito Santo. Eu gosto, talvez a mensagem que eu mais gosto de pregar é a volta de Jesus. Eu gosto de pregar essa mensagem. Mas não posso deixar de falar isso. Não posso deixar de falar que só existe um lugar que tem a palavra de vida eterna. Eu não sei se você vai receber uma palavra de riqueza. Eu não sei se você vai receber uma palavra, Deus tem poder para todas as coisas, de cura, de libertação. Não sei, mas eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra de vida eterna. Se você seguir aqui, eu não consigo lhe prometer riqueza. Se você trabalhar, se você conquistar, não é pecado. Eu não consigo lhe prometer saúde, porque até quem é cristão fica doente. Eu não consigo lhe prometer coisas sobrenaturais, porque dons são presentes de Deus. Isso é Deus que dá. Deus dá os dons, Deus dá os talentos. Então eu não posso prometer para você. Eu acho engraçado, né? Quando tem aquelas chamadas, hoje na sua igreja, Pastor Rafael, o homem que cura. Não, o homem que cura? Quem cura? Quem cura é Deus. Se Deus quiser, Ele cura. Se Deus não quiser. Se Deus quiser, Ele dá dons. Se Deus quiser, Ele dá talentos. Se Deus quiser, dá prosperidade. Se Deus quiser, tudo isso. Mas uma coisa Deus vai te dar. Cumprindo essa palavra, a vida eterna. Tem gente que nasce, cresce e não recebe todas as bênçãos físicas, mas recebe as bênçãos espirituais. Moisés é interessante, né, irmãos? Moisés, estamos falando de Moisés. Tirou o povo do Egito, enfrentou o faraó, abriu o mar vermelho, tocou a rocha, saiu água, orou a Deus, vieram codornizes, orou a Deus, veio o maná, transformou a água amarga em doce. E aí falou assim: agora minha alma come, bebe, regala-te, vou entrar na terra prometida. Fisicamente, Deus levou lá no Monte Horebe, falou assim: ó, tá vendo lá, ó,
terra prometida. Ô Senhor, se fosse Moisés, falou assim, é para isso que eu lutei. Deus falou assim, não vai entrar. Não vai entrar. A sua bênção não é física, Moisés. Você foi chamado por um propósito. Você era um estadista. Você convenceu o povo, você tirou o povo, eu usei você para os milagres, mas agora eu preciso de um guerreiro. Eu preciso de alguém que ponha a mão na massa, que leve esse povo e conquiste a terra prometida. Você não serve para isso, Moisés. Então daqui, acabou. Só que, Moisés, eu tenho para você. Claro que a Bíblia não diz isso, né? O texto bíblico não diz isso. Mas quando Moisés chegou no céu, quando Deus falou para ele, eu tenho certeza, e aí como homem, dizendo que quando Deus falou para ele que ele não ia entrar na terra prometida, você já imaginou a decepção que Moisés ficou? Se você fosse Moisés, você vai lá, você tira meu povo do Egito, e Deus prometendo para ele, né? Você vai entrar na terra prometida, e você vai tirar meu povo do Egito, você vai passar o Mar Vermelho, e aquele povo era um povo difícil e tal, e aí na hora de entrar na terra prometida, ele fala assim, agora você não vai entrar, tá bom? Você imagina se fosse eu, se fosse você, o escândalo que você ia dar, o show que você ia dar, porque, eu vou falar você, mas eu também, né? Você é mimadinho, né? Não, faz birra com Deus, faz bico, não quer fazer mais, não quer deixar de... Quer entregar, quer parar, quer desanimar. Imagina se fosse Moisés. Mas quando Moisés morre e chega no céu, que é a verdadeira terra prometida, e Deus fala assim, você não entrou naquela, porque eu queria te dar essa. E aí ele ficou tranquilo, certamente. Então, amados, o verdadeiro tesouro está nas palavras de vida eterna. Então eu quero dizer para você, irmãos, que eu sei do que eu preciso e eu sei do que você precisa. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Ah, pastor, ai que alívio, sei que o senhor ia pedir outra coisa. Entregar minha vida a Jesus? Já entreguei. Não, eu quero dizer que são duas questões básicas. Primeira, você precisa aceitar a Jesus e se converter. Jesus precisa ser o seu Salvador. E aí eu creio. Pastor, como que eu faço para Jesus ser o meu Salvador? Creia e seja batizado. E você será salvo. Palavra de Deus. Então, se você ainda não desceu as águas do batismo, você me procura, pastor, quero descer as águas do batismo. Porque eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Mas a grande maioria daqui já é batizado. Já aceitou. Pastor, mas já fui batizado quando eu era criança. Não, quando você era criança, ele é batizado. Não foi uma decisão pessoal. Jesus quer a sua decisão pessoal. Quer que você tome uma atitude. Quer que você diga, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu disse hoje de manhã na escola bíblica, tem uma pergunta que ela é feita há séculos, mas eu ainda não entendi ela. Você quer aceitar Jesus? Ainda não, essa frase não está bem formulada na minha cabeça. Você perguntar para a pessoa se ela quer aceitar Jesus, com tudo aquilo que Jesus tem, com tudo aquilo que Jesus é. A questão é, você quer tomar uma decisão por Jesus, de mudar de vida, porque aceitar como Salvador é uma coisa, mas o que nós precisamos é entregar a nossa vida ao Senhor. E aí Jesus não é só o nosso Salvador, mas Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. E é isso que nós precisamos. É isso que aquele homem precisava. É isso que o jovem rico precisava. É fazer com que Jesus fosse Salvador e Senhor da sua vida. Aquele homem podia ter tudo o que ele tinha, toda a riqueza, toda a abundância. Ele podia comer, beber, mas ele não podia esquecer que ele precisava ter um Senhor, primeiro um Salvador e um Senhor. Ele precisava aceitar, se converter e entregar a vida a Cristo.
entregar a vida a Cristo. O que nós precisamos entender nesta noite é essa questão, a entrega à vida a Cristo. Deixar com que Ele seja o Senhor das nossas vidas. E Senhor, irmãos, quem tem patrão, faz uma analogia, sabe o que é um Senhor? Senhor é quem dita as ordens, Senhor é quem dá as direções, Senhor é que diz o que é certo e o que é errado, Senhor é aquele que nós servimos. Ele é o seu Salvador. Você já entendeu isso? Você já se entregou a Cristo? Mas você precisa deixar que Ele coordene, que Ele organize, que Ele domine a sua vida. E aí, não importa se você tem silos e silos de frutos, ou se você tem o suficiente para viver. Se a sua prosperidade, ela é o sustento de Deus na sua vida, mas você tem algo grandioso preparado para você. Porque senão, irmãos, toda a sua luta nessa vida será inglória, sem glória. Já pensou, irmãos, as pessoas que viveram, que lutaram, que batalharam e perderem a sua alma? No filme Deixados para Trás, tem uma parte impactante. Quando há o arrebatamento, tinha a filha de você assistiu o filme, vou dar um spoiler, mas vale o valor da cena. A filha da mulher que não aceitou Jesus, a filha era alguém que desdenhava até da mãe, que era uma cristã. Ela entra na igreja. Quem está na igreja? O pastor. Pós-arrebatamento. E ele vira para aquela moça, a moça fala assim, pastor. Ele olha para ela e fala assim, eu não vivia o que eu pregava. E aí, eu como pastor, imagine o impacto que isso traz para a minha vida. Mas imagine você que conhece toda a verdade, que você sabe aonde está o tesouro, e no final a batalha seja em glória. Então, amados, eu quero encerrar. O grupo louvor pode subir aqui no altar, lendo o Salmo 139. Eu gostaria que você ficasse em pé. Salmo 139. Do versículo 1 até o versículo 7. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e a tua alma se perder. Salmo 139 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? E para onde fugirei da Tua face? E aí eu vou usar a palavra de Jesus para Pedro. Se só Tu tens a palavra de vida eterna, por que eu vou tentar fugir de quem tem a palavra de vida eterna? Por que eu não me entrego? Por que eu não tomo uma decisão? Por que eu continuo comendo, bebendo, me regalando nas coisas do mundo? Por que eu não vendo tudo que tenho e compro o meu tesouro? Por que eu não vendo tudo que tenho e compro as coisas? Seja pronto para ter um encontro. Se você não tem a Cristo, você não tem nada. Talvez você entrou no culto de hoje com muitos problemas, com muitas tristezas até, com angústias. Talvez você entrou com um problema aqui, uma solução que você precisa ter para amanhã. Você orou e falou assim, Senhor,
Eu preciso de uma solução. Eu preciso, Senhor, que o Senhor, nessa noite, que o Senhor fale comigo. Então Deus vai falar com você. Se você tem Ele, você tem tudo. Pastor, amanhã eu vou ver o resultado do diagnóstico. Irmãos, eu não sei qual será o resultado do seu diagnóstico. Eu sei que Deus pode te curar. Eu creio nisso. Mas eu sei que pode não. É Ele que tem poder para isso. Ele tem poder, é Ele quem estabelece reis. É Ele que faz cair. Mas eu sei que se você tiver Deus, você tem tudo. Você não precisa ser curado. Você não precisa ser rico. Você não precisa de um carro novo. Você não precisa de uma casa nova. Você precisa de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ter tudo isso em nome de Jesus. Pega a benção aí. Mas se você tiver a Cristo, você já tem tudo. E como diz a sabedoria popular, o que vier é lucro. O que vier é lucro. Diz o apóstolo Paulo, para mim, o morrer é lucro. Até a morte é lucro com Cristo. Então, talvez eu não faça uma oração própria para a sua dificuldade. Talvez eu não faça uma oração própria para a sua necessidade. Mas eu faço uma oração para que você entregue a sua vida a Cristo. Que Ele não seja só o seu Salvador, mas Ele seja o seu Senhor. E você vai ver que você vai, a partir daí, você vai ter tudo na tua vida. Amém? Agora, diante da canção que nós já cantamos, da palavra que você ouviu, cante novamente essa canção, vamos orar e entregar a nossa... Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença não importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti.
lugar, não precisa sair daí não. Se você tem uma enfermidade, você quer ser curado, eu vou orar por você. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão com dificuldades financeiras. Eu vou orar para que Deus lhe dê prosperidade, para que os seus negócios, o seu trabalho prosperem poderosamente. Eu quero orar para aquelas pessoas que estão passando por problemas emocionais, enfermidades na alma. Quero orar por aquelas pessoas que estão com problemas na sua família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os parentes, problemas de relacionamento. Quero orar para você que deseja perdoar alguém, que precisa liberar perdão nessa noite. Eu quero orar para você que está triste, que está magoado, ofendido. Eu quero orar por você que saiu da sua casa nessa noite e falou assim: Deus, o Senhor precisa falar comigo, senão eu não sei o que fazer. Eu quero orar para você que tem um problema, seja qualquer problema que tenha na sua vida. É obviamente, se eu pedisse para você sair do seu lugar, vir aqui à frente, todos viriam, porque acho que todos estão incluídos nesse processo. Quero orar para você que está dizendo assim: Senhor, está tudo bem, alma, come, bebe, descansa em casa. Eu quero orar e desejar a você, profetizar na tua vida a presença gloriosa de Deus. Seja qual for as coisas que eu apresentei aqui, se você tem Deus, você tem tudo. Você está sarado, você é próspero. O Senhor vai trabalhar nas suas emoções, na sua alma, na sua vida. Se você entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo, deixar que Ele pilote a sua vida. Nós cantamos uma canção normalmente no final do culto aqui, várias vezes a gente canta ela, com Jesus na condução, é tudo muito bom. E é esse Jesus que eu declaro sobre a tua vida. Levante a sua mão aqui para o altar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu profetizo na vida dos seus filhos a tua graça poderosa, a tua presença nas nossas vidas. Eu não sei quais as dificuldades, quais são as lutas, quais são os problemas, mas eu sei que a tua presença, porque só tu tens a palavra de vida eterna. E se nós perdemos alguma coisa nessa vida, nós entenderemos, mas nós não podemos perder a nossa salvação, a nossa alma, porque nós temos a ti, e quem tem a Cristo tem todas as coisas. A palavra de Deus no livro de Romanos diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você não tem a ti? Glória a Deus, você pode